Então, ó, problema 2.6. Agora a gente vai para uma densidade superficial de carga, tá certo? Então aqui a ideia é o seguinte, ó, encontre o campo elétrico a uma distância z acima do centro de um disco circular plano de raio errão, igual a figura abaixo, que tem aí uma densidade superficial de carga uniforme sigma. E aí ele pede então para estender esse resultado para quando o errão tende a infinito, ou quando o z é muito maior do que errão. Então, calcular o campo de um disco circular de raio R. Também um exercício, né, clássico, né? Pô, isso é o mínimo que a gente espera. Então, como é que a gente faz isso aí? Então, vamos lá. Então, vamos desenhar aqui um pouco mais espaçado aqui. Está aqui meu disco, tá certo? Quero calcular o campo aqui numa certa posição P. Aí, como é que eu faço? Bom, a primeira coisa que você vai ter que observar aqui é que você vai ter que usar uma coordenadas, né, um sistema de coordenadas apropriado. Não que você não possa usar o sistema de coordenadas cartesianas. Você pode, vai dar o mesmo resultado, mas vai dar muito mais trabalho, certo? Então, necessariamente, ou melhor, preferencialmente, use o sistema de coordenadas apropriado. E é por isso que eu falei para vocês assistirem a aula 0 lá, porque aí vocês vão utilizar os recursos que tem lá. Então, o sistema de coordenadas aqui apropriado certamente não é o cartesiano nem o esférico, tá certo? Então, a ideia aqui é você usar o sistema de coordenadas cilíndricas. Então, o que a gente faz aqui? Então, a ideia é a mesma. Você vai pegar um elemento aqui, vou mudar de cor aqui, dA, né? Isso aqui é uma superfície. Eu vou pegar aqui, vou tirar uma fatia desse objeto aqui, ó. Tá certo? E vou pegar aqui, ó, um elemento de área infinitesimal dA. Então tá aqui o meu elemento dA. Esse elemento aqui está a uma distância aqui que é R, tá certo? Do centro aqui. Da posição aonde eu quero calcular o campo, ele está aqui a uma distância R estilizado aqui. Tá certo? Ele é um disco, como se fosse uma moeda, certo? Uma moeda. E ela está em uma densidade uniforme de carga sigma. Ok? Bom, a primeira coisa que você vai observar aqui é análogo ao que a gente vê com o fio. Para cada elemento dA aqui, que produz um campo nessa direção aqui, ó. Opa, é paralelo aqui, né? Esse cara aqui, ó. Aqui, ó. Você tem um outro em verde aqui, ó. Que está a 180 graus aqui, ó. Você tem um outro elemento de área aqui, dA, que produz aqui um campo nessa direção aqui, tá certo? A 180 graus aqui também é uma distância R'. Então, se aqui vale R', aqui vale Z, aqui também vale o mesmo R, certo? Aqui você tem uma quantidade de carga dQ, aqui você tem uma quantidade de carga dQ, então esse módulo aqui, desse DE aqui, é igual ao módulo desse indivíduo azul aqui, DE. Tá certo? Então, de cara, aqui por simetria, você também enxerga que a componente que prevalece no final das contas, essa aqui, ó, vai se cancelar com essa aqui, tá certo? Que é perpendicular, aliás, é paralelo ao meu plano aqui do disco, de forma que o que sobra no final das contas aqui é só essa componente aqui na direção DZ aqui. Tá claro? Dá para enxergar? Pensa que é um anel, ó, tem um ponto aqui e um ponto aqui. Os dois produzem um campo aqui, a componente desse se cancela com esse e as duas componentes
na direção Z é que prevalece, tá certo? As duas que são paralelas ao plano, eles cancelam. Então, basicamente, eu faço análogo ao que eu fazia no anel. Pego aqui um ângulo aqui, que eu vou chamar de φ, tá certo? Então, se esse ângulo vale φ aqui, ó, deixa eu ver onde mais vale φ, aqui vale φ também. Ó. Tá certo? Então, daqui eu tenho, ó, seno de φ vai me dar essa componente aqui de baixo, então o que me sobra é um cosseno de φ, né? Então, o cosseno de φ, se você se atentar, ela vale cosseno, seno de θ não, d e z, que é o cosseno adjacente, sobre a hipotenusa. d, que tudo em módulo, né? Então daqui eu tiro que d e z é igual a d cosseno de φ. Tá certo? Então essa é a componente aí que vai prevalecer no final das contas. Tá certo? O meu DE é análogo, como sempre, 1 sobre 4π ε0 dq sobre a distância de quem? Do meu elemento dq. Ó. Aqui está o meu dq, ó. Um elemento de carga dq que está nessa quantidade de área aqui dA. Está aqui o meu dq. Então a distância do dq até o ponto que eu quero calcular é esse R aqui. É o meu R estilizado. Isso aqui, módulo ao quadrado. Certo? Esse DE está na direção R versor. Se eu quiser a componente DZ, eu venho aqui cosseno de φ. Então aí eu tenho a componente aí dz produzido por esse dq. Só estou levando em conta a componente z porque eu sei que a componente que está na direção paralela ao disco, né, ela se cancela. Então eu abro mão dela simplesmente por saber que no final das contas, quando eu somar tudo, ela vai dar zero. Certo? Então não preciso levá-la em conta. Muito bem. Aí eu preciso fazer o quê? Escrever o R em função do vetor R aqui e da componente Z e escrever o cosseno de φ também em termos das componentes de integração. Primeiro eu preciso me atentar ao dq. Então o elemento de área dA, né? Então eu tenho sigma dA é igual ao meu dq. Agora vem aqui, ó, o dA em coordenadas cilíndricas. Quanto vale? Então, vou só fazer uma breve, aqui bem breve, introdução aqui, ó. Tá aqui, ó, a base do meu cilindro, ó. Tá aqui o meu elemento de área dr aqui, ó. Então, eu tenho um deslocamento infinitesimal dθ, que varia de 0 a 2π, não é isso? E eu tenho um elemento de área, um elemento de deslocamento dr. Lembre-se que em coordenadas cilíndricas a gente tem R, θ e Z, tá certo? Essas são as três componentes aqui em coordenadas cilíndricas. Então, meu elemento de área aqui, ó, é esse elemento aqui, ó. Esse deslocamento dθ aqui me dá, presta atenção aqui, isso aqui já viram em cálculo X, sei lá, esse deslocamento infinitesimal dθ, que é esse deslocamento angular aqui, me dá um deslocamento que vale ds, né, aqui, que é r dθ, certo? Vai lá assistir a aula 0, você vai ver por que isso acontece. De forma que o meu elemento dA, que é o jacobiano, né, famoso jacobiano, em coordenadas cilíndricas, é r dθ dr. Certo? Esse é o meu elemento de área infinitesimal nessa tampa aqui do meu cilindro, do meu anel. Certo? Aula 0 lá, precisa voltar. Então, muito bem. Então, o meu R é um deslocamento aqui, né, nessa direção, que é esse deslocamento aqui, ó. Então, eu preciso escrever tudo em termos do R e do Z. Então, é isso que eu preciso fazer.
Então, vamos lá. Então, primeira coisa, cosseno de φ. Cosseno de φ, então está aqui o φ, seno de θ é cateto oposto, cosseno de φ é cateto adjacente, tá certo? Sobre a hipotenusa. Z sobre o módulo de R. Isso aqui vale o meu cosseno de φ. O R, por sua vez, ele vale raiz de quem? Ó? R ao quadrado é R ao quadrado mais Z ao quadrado. Então ele é raiz de Z ao quadrado mais o meu R ao quadrado. Isso aqui elevado a 1/6. Tá certo? Agora o R está em função do R, que vai ser integrado de 0 até R. Tá certo? E o cosseno de φ também, né? Porque ele está em função de R e o R está aqui em função desse termo aqui. Então, substituindo esse indivíduo aqui e esse indivíduo aqui na minha expressão aqui, eu tenho a expressão que eu preciso ser integrado. Então, meu dz é igual a 1 sobre 4π ε0 dq. Quanto vale dq? Sigma dA. Quem vale dA? R dθ dr. Isso tudo que multiplica cosseno de φ z sobre o módulo de R, que fica o módulo de R ao cubo. Tá certo? R ao cubo nada mais é do que esse termo aqui ao cubo. Então, eu vou substituir aqui no R ao cubo aqui, ó. Não, vamos pagar, não. Vamos escrever aqui na frente. Então, isso aqui fica... Ninguém falou que ia ser fácil, tá certo? 1 sobre 4π ε0 sigma z. Aí eu vou ter aqui R dθ dr sobre z ao quadrado mais R ao quadrado elevado a 3/2. Tá certo? Tá certo. Muito bem. Aí eu preciso fazer as duas integrais, né? Para somar todos os elementos de carga dq, eu preciso fazer o θ variar de 0 a 2π e o meu R variar de 0 a R. Quando eu fizer isso, eu vou somar todos os elementos de carga dq. Então, meu EZ nada mais é do que 1 sobre 4π ε0 sigma z, isso aqui são constantes, sigma é constante, o z também é constante. Aí fica uma integral de 0 a 2π dθ e mais uma integral de 0 até R do que? De R dr sobre z ao quadrado mais R ao quadrado elevado a 3/2. Essa aqui já é bem mais fácil de resolver, né? Porque você tem um polinômio aqui de ordem 2, aqui de ordem 1, então você vai chamar isso aqui de u, aí esse cara dá o du, essa integral aqui dá o próprio 2π, essa aí você não tem muita dificuldade de resolver. Se você fizer as contas aí, você vai tirar, isso aqui vale 1 sobre 4π ε0, 2π sigma z, é uma integral dupla, né? Porque é um dA, né? Então depende de duas variáveis, dθ e dr. Para você calcular uma área, né? Que se fosse, por exemplo, um quadrado, você vai fazer uma integral em dx e uma integral em dy, tá certo? Se fosse um quadrado em coordenadas cartesianas. Como você está calculando de um disco, né? Você vai fazer uma integral de 0 até R e uma integral de 0 a 2π. Então você vai somar de 0 a R, você somou uma fatia aqui, ó. Aí você tem outra fatia, outra fatia, outra fatia. Quando você fizer de 0 a 2π, você varre todo o disco ali e cria a área do anel. Então fica uma integral dupla, 2π, e aqui essa integral, aqui, se você fizer as contas, ela vai dar menos 1 sobre R ao quadrado mais Z ao quadrado elevado a 1/2
e essa integral aqui vai de 0 até rão, tá certo? Essa aqui eu já fiz a integral, porque essa integral de dθ dá θ, né? Então fica 2π menos 0, dá 2π aqui, ó. Esse aqui é o resultado dessa primeira integral aqui. E aí esse aqui é o resultado dessa segunda, com os limites de integração agora para fazer. Fazendo os limites de integração aí, então, você tira que o seu E final, ele vai valer 1 sobre 4π ε0, 2π sigma z, 1 sobre z, menos 1 sobre r ao quadrado mais z ao quadrado, isso aqui na direção z versor. Então, esse é o campo produzido por um disco uniformemente carregado. Tá certo? Aí aqui tem as duas aproximações relevantes. Eu vou fazer uma delas aqui, que é extremamente relevante, é para rão tendendo a infinito. Quando r tende a infinito, olha que coisa interessante, ó. Esse número aqui tende a 0, tá certo? Porque o r fica um número muito maior que esse. Fica 1 sobre infinito. 1 sobre infinito dá 0. E o resultado, então, aqui é um campo E, que é igual a 1 sobre 4π ε0, 2π sigma z sobre z. E isso aqui, então, me dá o 2π cancela ali, fica sigma sobre 2 ε0. Esse campo aqui é interessante, ó, porque você vê que ele é constante, não depende da distância. Para qualquer distância que você tiver desse agora plano infinito, né, porque você pegou, fez esse anel virar um plano infinito, e ele vale exatamente sigma sobre 2 ε0, que é o campo, como a gente vai ver, como eu disse, de um plano infinito. Tá certo? Ou seja, ele independe da distância do plano. Seja qual for a distância que eu tiver do plano, ele vale sigma sobre 2 ε0.